Olá pessoal, vamos falar aí da doença de Chagas, uma protozoose muito importante. A doença de Chagas ela é conhecida também como tripanossomíase americana, para diferenciar da tripanossomíase africana, que é conhecida como doença do sono, não é isso? A característica principal da doença de Chagas é o problema cardíaco, é o aumento do tamanho do coração, que a gente chama de cardiomegalia, que é acompanhado pelo mau funcionamento do coração, que a gente chama de cardiopatia. Aqui embaixo, nós vemos aqui nessas radiografias a sombra radiográfica de um coração de tamanho normal e a sombra radiográfica de um coração apresentando cardiomegalia em paciente chagásico, paciente com doença de Chagas. O sinal de Romagnat, que é esse inchaço das pálpebras de um dos olhos, pode ocorrer nos primeiros dias da contaminação pela doença de Chagas. A transmissão clássica da doença de Chagas é através das fezes do barbeiro, que ele libera logo após a hematofagia, quer dizer, logo após ele se alimentar do sangue da pessoa. As fezes do barbeiro contêm, então, uma forma do protozoário que penetra na nossa pele e cai na corrente sanguínea. A transmissão pode ocorrer também pela placenta, de mãe contaminada para o bebê, através de transfusão de sangue, apesar de que o sangue hoje ele é testado para a ocorrência dessa e de outras doenças. Acidentes de laboratório, uma situação rara, mas já aconteceu. Acidentes com caçadores manipulando, por exemplo, carne de tatu contaminado, então ferimento nas mãos, mais o sangue do tatu contaminando essas pessoas. E o que tem chamado a atenção mais recentemente, nos últimos anos, é a ingestão de alimentos contaminados, especialmente açaí produzido de maneira caseira, de maneira artesanal, especialmente então nos estados da região norte, tem se verificado essa ocorrência de casos de doença de Chagas por açaí contaminado com fezes do barbeiro ou talvez mesmo até com o próprio barbeiro esmagado, triturado durante o preparo desse açaí. Já aconteceu o caso clássico aí, se tornou clássico em Santa Catarina, da ingestão de caldo de cana também, com contaminação. O ciclo da doença é um ciclo heteroxeno, ou seja, tem mais de um hospedeiro. Então nós temos o hospedeiro invertebrado, que é o barbeiro, o barbeiro do grupo dos triatomíneos. A principal espécie está representada aí no slide, é o Triatoma infestans, mas existem outras espécies de importância médica também, outros barbeiros que podem transmitir essa doença. Os barbeiros pertencem à ordem dos hemípteros, da classe dos insetos, do filo artrópoda. E além do Triatoma infestans, então existe o Rhodinus prolixus, o Panstrongyllus megistus e mais alguns outros aí. Mas o principal, mais famoso, é o Triatoma, que dá nome a essa subfamília, a subfamília dos triatomíneos. Na natureza, o hospedeiro vertebrado mais comum é o tatu, apesar de que outros animais também podem abrigar protozoário, e aí, eventualmente, o homem pode se contaminar aí nesse ciclo, envolvendo aí o barbeiro, o tatu, outros animais. Eventualmente, o homem pode se contaminar, então desenvolver uma grave doença, caracterizada pelo que nós já falamos lá em cima, especialmente a cardiomegalia e a cardiopatia. O agente etiológico, o agente causador, é o Trypanosoma cruzi, descrito pelo Carlos Chagas em 1909, que a gente vê na imagem aí abaixo, é um protozoário flagelado, com membrana ondulante, nadando aí entre as hemácias do sangue circulante. O nome Trypanosoma cruzi é uma homenagem a Oswaldo Cruz. A profilaxia da doença de Chagas se baseou durante muito tempo no combate ao barbeiro. Então, toneladas e mais toneladas de inseticida foram gastos aí no combate ao barbeiro. E o pessoal chegou uma época até que eles acharam que o barbeiro já estava eliminado do território nacional, mais ou menos em 1999, quando se comemoravam aí os 90 anos da descoberta da doença pelo Carlos Chagas. Houve uma certa comemoração do Ministério da Saúde nesse sentido. Só que isso não é verdade, eles não conseguiram
eliminar o barbeiro, né? Existe em vários locais do território nacional a presença dos barbeiros transmissores. O controle das transfusões de sangue é importante, né? Então, hoje, né, são feitos exames, há muitos anos já, né, são feitos exames para ver se o sangue não está contaminado. Isso melhorou bastante essa condição. Também a melhoria das habitações, né, evitar então as casas de pau a pique que estão mostradas aí embaixo, né, as casas de pau a pique, elas são feitas de madeira com barro, e nas trincas, né, desse barro aí o barbeiro habita. E aí, durante a noite, especialmente, ele pode picar a pessoa e, através de suas fezes, né, que ele libera logo após se alimentar de sangue, ou durante a alimentação com sangue, ele libera, então, o protozoário causador da doença. Também é importante a higienização dos alimentos, né? No caso aí, estamos falando especialmente do açaí, que se tornou um problema sério aí no norte do país. A produção caseira, né, do açaí tem que ser feita de forma higiênica, com a limpeza adequada, né, dos ramos das palmeiras que contêm os frutos, como está representado nessa imagem aí embaixo, para eliminação, né, de qualquer resíduo, fezes do barbeiro, ou eventualmente até o próprio barbeiro, para ele não ser triturado aí junto com o açaí e contaminar o alimento. Bom, resumo do ciclo da doença. Depende da gente conhecer um pouco as formas que o protozoário adquire, né, durante sua vida. Então, existe uma forma sem flagelo, chamada forma amastigota ou amastígota. Essa pronúncia varia, tem pessoas que falam amastigota, outros amastígota, muda aí o acento, né, a acentuação. Que é uma forma sem flagelo, né, a forma com o flagelo e uma membrana ondulante pequena, que é a chamada epimastigota, ou epimastígota, e a forma tripomastigota, ou tripomastígota, com a membrana ondulante grande, né, flagelo bem visível. Então, essas três formas aí alternam-se, né, durante o ciclo da doença de Chagas. Existe também a forma promastigota, que é uma forma sem flagelo, sem flagelo não, sem membrana ondulante, ela tem o flagelo, mas não tem a membrana ondulante, mas ela é de curtíssima duração no ciclo, então a gente nem leva em consideração. Então, as formas tripomastigotas das fezes do barbeiro, que a gente chama de tripomastigota metacíclica das fezes do barbeiro, penetram na pele, né, quando o barbeiro então se alimenta, ele defeca para caber mais alimento no tubo digestivo dele. Essas formas caem na pele, penetram pelo próprio ferimento, né, da hematofagia ou por qualquer fissura, poros da pele. Esses protozoários penetram na pele e ganham a corrente sanguínea. Ganhando a corrente sanguínea, eles podem invadir qualquer célula do organismo. Eles invadem e passam para a forma amastigota. Isso acontece principalmente em célula cardíaca, mas pode acontecer em neurônio, fibroblasto, pode acontecer em várias outras células. E eles vão reproduzir, então, dentro das células cardíacas, formando uma grande quantidade de formas amastigotas, a gente chama até de ninho de amastigota, e rompe a célula cardíaca. No que rompe a célula cardíaca, essas formas são liberadas na forma tripomastigota, no sangue, é chamado tripomastigota sanguíneo. E esses tripomastigotas do sangue, eles voltam a invadir células do coração, células do miocárdio, multiplicam, arrebenta, multiplica, arrebenta, multiplica, arrebenta, multiplica, arrebenta, provocando então lesões no coração. E essas lesões provocam um aumento do tamanho do coração. Pode parecer esquisito, né, falar que destrói célula cardíaca e aumenta o tamanho do coração, mas a questão é o seguinte: células cardíacas não reproduzem. Então as células que morrem são substituídas, o local delas é cicatrizado com tecido conjuntivo. E as células que sobram, elas têm que aumentar de tamanho, hipertrofia, para compensar as células que foram destruídas. Daí a cardiomegalia. E essa destruição de células cardíacas leva a um mau funcionamento do coração, que é chamado cardiopatia, porque no coração não existem nervos internamente. Os estímulos passam de célula para célula, estímulos para a contração do órgão. E, como muitas células foram lesadas, esses estímulos então não percorrem corretamente o coração, provocando então uma certa fragilidade no coração, que é a cardiopatia. Razão pela qual indivíduos chagásicos não podem fazer
atividade física excessiva, eles correm o risco de ter uma parada cardíaca por causa disso. A doença de Chagas pode provocar também lesões no esôfago, chamadas varizes esofagianas, e no intestino grosso também. É um aumento da espessura da parede do esôfago e do intestino grosso, podendo provocar hemorragias internas, inclusive hemorragias internas fatais. Aqui nós temos um desenho esquemático do ciclo da doença de Chagas. Vamos começar aqui no número 1, né, nesse ciclo, onde a forma tripomastigota metacíclica, né, a forma que sai nas fezes do barbeiro, chamada então tripomastigota metacíclica, ela é liberada, né, nas fezes do barbeiro, passa pela pele e entra na circulação humana e vai invadir uma célula, né? Conforme eu falei, pode ser qualquer célula, mas predominantemente isso acontece em células cardíacas, número 2, portanto. Tá? Então invade a célula, né? Lá dentro passa para a forma amastigota e vai reproduzir então dentro da célula cardíaca. A reprodução desses protozoários flagelados dentro de células sempre é na forma mastigota. Na leishmaniose é assim também, que é um flagelado. Ele sempre reproduz dentro de células nessa forma amastigota. Então reproduz, forma o chamado ninho de amastigotas, rompe a célula cardíaca, liberando formas tripomastigotas que vão para o sangue, nadando aqui no meio do sangue, a forma tripomastigota sanguínea, que volta a invadir células cardíacas, multiplicar, arrebentar e volta a invadir, provocando dano no coração. Bom, essa forma tripomastigota sanguínea pode ser sugada por um barbeiro que se alimenta do sangue humano ou sangue do outro animal, que no tatu é a mesma coisa que vai acontecer. Então, o barbeiro, então, ao sugar o sangue, ingere a forma tripomastigota, ela passa para a forma epimastigota, que é a forma de reprodução dentro do barbeiro. Lembrando que a reprodução é sempre assexuada, né? Os protozoários flagelados, eles só têm reprodução assexuada. Então aqui nós temos a reprodução assexuada clássica por bipartição no sentido longitudinal. E aí a forma tripomastigota já está pronta de novo para sair nas fezes, contaminar um novo indivíduo. Então esse é o ciclo, mostrando então a passagem do protozoário pelo homem e pelo barbeiro. Então, observando aí, o homem se contamina pela presença do protozoário nas fezes do barbeiro, esse é o ciclo clássico, né? E o barbeiro se contamina ao sugar o sangue de uma pessoa ou de um animal contaminado que tem a forma tripomastigota no sangue. Então, a tripomastigota metacíclica contamina o mamífero, o homem aí no caso, e a tripomastigota sanguínea contamina o barbeiro.